Olá pessoal, boa noite! Começando mais uma live do Estudando no Exterior. Hoje a gente vai falar sobre intercâmbio de trabalho na Disney, nos Estados Unidos. Temos uma convidada especial que já participou desse programa e vai contar um pouco sobre a sua experiência, sobre como foi o processo, o que precisou. Então fiquem de olho e aí preparem suas perguntas. Vamos aguardar o pessoal chegar. Vamos começando. Boa noite, pessoal. Dá pra ver? Não, né? Dá não, né? Olá, vamos chegando. Já vou chamar a Luara. Deixa eu já colocar o título aqui. Deixa eu ver se ela já entrou. Aguardando, vamos aguardar. Deixa eu ver se ela já entrou. Ainda não. Vamos só esperar aqui a Luara entrar. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, já vão mandando aí na caixinha que a gente vai responder. Viu? Boa. Boa, o Davi aí já falou que quer saber mais. Então fica de olho que a gente vai falar tudo sobre esse programa. Vamos só. Ela deve estar tendo algum problema na internet. Ah, ela entrou. Aí. Deixa eu chamar ela aqui para participar da live. Espero que a internet ajude. Luara tá dando certo. Já lhe chamei pra live. Se não conseguir, me avisa. Vamos lá. Nossa, gente, eu acho que a internet não está funcionando. É, ela está com problemas na internet. Ai, meu Deus. Não, gente, vai dar certo. Nossa. Espero que dê certo. Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai. Agora vai. Deixa eu chamar aqui ela de novo. Ainda não. Bom, aê, agora deu certo. Oi, Nath. Oi, gente. Tudo bem? Oi, tudo bom? Tava com um probleminha aqui na internet, mas já arrumei. Acho que agora vai. Acho que agora vai dar certo. Eu imagino. Aqui também a minha vai cair em algum momento. Eu já estou esperando, que sempre acontece. A gente sempre torce pro melhor, né? Então, É, mas aí a gente já sabe, né? Já fica esperando que vai acontecer alguma coisa. Mas é isso. Então, vamos começar. Me fala um pouquinho mais sobre você. Conta aí. Então, gente, olá, tudo bem? Um grande prazer estar aqui. Meu nome é Luara, eu tenho 22 anos. Quando eu tinha ali meus 20 anos, eu fiz esse programa de intercâmbio para Disney. E eu vou explicar tudo sobre esse programa, tudo que você tem que fazer para trabalhar na Disney. Como funciona e tudo mais. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de pergunta, podem mandar aqui já que a gente vai responder aí no final da live. Acho que é melhor, né? Vai respondendo se tiver Vai encaixando. né? E podem Junto com o que a gente mandar tá as falando. perguntas que a gente vai responder alguma hora. Com certeza. E é isso. Valeu, Luara. Então, vamos começar aí contando o que é esse programa, que muita gente não conhece. Então, se você puder ser bem introdutório, assim, nos Claro, detalhes. claro, com certeza. Bom, então, como funciona esse programa de trabalho na Disney?
né? Então, a Disney, ela todo ano disponibiliza esse programa para estudantes internacionais. Então, tem esse programa que é exclusivo aqui para o Brasil. A Disney, ela recruta, né, alguns estudantes do Brasil que estão na faculdade para trabalharem na Disney por aí mais ou menos uns 3 meses. Então, vou explicar direitinho para vocês como funciona, tá? Então, esse programa é para quem está na faculdade. Por quê? Porque ele é um International College Program, ou seja, é um programa para quem está de férias, para quem está na faculdade, tá? Então, ou seja, aí nas nossas férias no Brasil é que a gente tem mais ou menos uns 2, 3 meses de férias. Então, é nesse período aí que a Disney recruta os estudantes para trabalharem lá, né? Então, como que vai funcionar? O nome do programa é International College Program da Disney. Tá? Então, como que acontece? Né? Tem uma agência especializada aqui no Brasil, que é a STB, tá? Então, são eles que realizam essa seleção de quem pode trabalhar na Disney. Tá? Então, eles são os representantes da Disney aqui no Brasil. Então, são eles que fazem todo o processo, tá? Então, até o final do processo, é muito bom isso, porque a maioria dos trabalhos no exterior, você não tem uma agência específica, né, que te ajuda e tudo mais, né? Todos os documentos são em inglês. Então, esse programa, ele acaba sendo um pouco mais acessível, um pouco mais fácil também para a gente conseguir aplicar e participar, tá? Então, como que funciona? Bom, é um programa remunerado, tá? Ele dura aí cerca de 2 a 3 meses, entre os meses de novembro e fevereiro. Então, como que acontece? Tá? Lá na Disney, os brasileiros, eles podem trabalhar somente em funções operacionais. Ou seja, as funções operacionais são... você pode trabalhar tanto em um dos 4 parques, ou seja, Epcot, Animal Kingdom, Magic Kingdom, Hollywood Studios, ou em qualquer resort da Disney. Então, a Disney tem muitos resorts no complexo, tá? Você pode trabalhar também em qualquer um dos programas. Aqui já estão perguntando assim, se precisa ter uma formação específica. Não, tá, pessoal? Qualquer curso pode participar desse programa sem... O único requisito é ser estudante, não é isso? Exatamente. Vou falar já um pouquinho melhor dos requisitos para vocês, tá? Então, ó, já que vocês já perguntaram, já vou falar aqui melhor para vocês quais são os pré-requisitos para participar desse programa, tá? Então, bom, o primeiro pré-requisito... calma aí. Você tem que ter 18 anos ou mais, tá? Porque menor de 18 anos não pode trabalhar nos Estados Unidos, tá bom, gente? Então, sempre mais de 18 anos. E estar cursando uma faculdade de pelo menos 4 anos, reconhecida pelo MEC. Ou seja, tem que ser um curso de bacharelado, tá? Não pode ser licenciatura, não pode ser técnico, tem que ser um curso aí reconhecido pelo MEC. Por quê? Por conta do período, tá, gente, também. Então, o período de férias aí, você tem que basicamente conseguir com que você termine tudo da sua faculdade até você embarcar. Tá? Então, às vezes o pessoal tem um pouquinho de problema com isso, mas a maioria das faculdades particulares, pelo que eu sei, dá tudo certo, tá? Então, a faculdade, na verdade, ela precisa estar num calendário acadêmico regular, tá? Por conta disso. Então, por conta do período que você vai embarcar. Então, em novembro, dezembro, você já tem que estar ali para poder embarcar nesse programa, tá? Mas isso aí é uma questão de documentação, né? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, podem perguntar, que depois eu entro mais nesse requisito, tá? Bom, gente, outro pré-requisito é você ter a disponibilidade de embarcar, né, em novembro e ficar até mais ou menos março, tá? Sem atrapalhar seu período letivo aqui no Brasil. Bom, o terceiro pré-requisito é você ter inglês, tá, pessoal? Mas, assim, todo mundo fica muito assustado quando fala assim, você tem que ter inglês fluente, né, que eles falam. Mas, na verdade, o inglês que você tem que ter é o inglês comunicável, tá? É o inglês que você consiga se comunicar nas suas funções normais de trabalho e também na sua convivência diária, porque lá na Disney é um programa intercultural, né, na verdade. Então, você vai se encontrar com o pessoal do mundo inteiro, tá, gente? Então, você vai ter que saber se comunicar em inglês e até porque... Sim, muito importante. Né? Então, morando em Orlando, você precisa ter uma comunicação boa em inglês. Com certeza. Exatamente, para você conseguir se virar, né? Bom, outro pré-requisito é você estar disposto a
sair da sua zona de conforto, né? E conviver com diversas, diferentes culturas, pessoas de culturas diferentes que você nunca viu na vida, basicamente, né? Então, você tem que ter essa flexibilidade para saber lidar direitinho com os diversos tipos de público, porque a Disney, como vocês sabem, né, a Walt Disney World, vai gente do mundo inteiro, tá, gente? Então, você tem que ter essa flexibilidade aí para ter essa simpatia, esse jogo de cintura, para saber lidar com todos os tipos de público, tá? Isso é uma questão muito forte lá para Disney, tá bom, gente? Bom, então, voltando aqui para as funções, o que você pode trabalhar na Disney, né? Então, quais as funções que a gente pode ter, tá? A primeira função aqui que eu posso citar para vocês é merchandise, tá? Merchandise, ou seja, você pode trabalhar nas lojas. Todas as lojas da Disney que vendem lembrancinhas, né, tudo mais, brinquedos, os bichinhos da Disney, todo tipo de loja é a função de merchandise. Então, pode ser tanto nos parques, como no Disney Springs, tá? Como também nos resorts, que tem as lojas dentro dos hotéis, tá, gente? Então, pode ser em qualquer um desses. Outra função é attractions, que você vai trabalhar nos brinquedos. Então, qualquer tipo de atração ou brinquedo, a gente pode trabalhar também. Só não em montanhas russas, por exemplo, do Aerosmith, que são montanhas russas mais radicais. Então, o treinamento acaba sendo um pouco mais intenso, então a gente não tem esse tempo de treinamento para poder trabalhar nessas montanhas russas mais radicais, tá? Outra função é quick service, ou seja, você vai trabalhar em qualquer tipo de restaurante, seja restaurante interno ou externo, por exemplo. Restaurante externo, eu estou dizendo carrinho de pipoca, carrinho de sorvete, qualquer carrinho de hot dog, que vem pretzel, né, que tem lá na Disney bastante. Então, qualquer carrinho que venda algum tipo de comida e também os restaurantes fast food dentro dos parques, tá? Só não pode trabalhar em restaurante table service. Então, de table service, eu costumo dar o exemplo aí do Outback, por exemplo. Que é um restaurante que você entra, você senta e tudo mais, vai o garçom te atender na mesa. Essa função a gente também não tem muito tempo para treinar para essa função. Então, a gente só pode trabalhar em restaurante fast food, que foi o que eu trabalhei. Já vou explicar direitinho para vocês, tá bom, gente? Bom, outra função é você ser character attendant, ou seja, é aquela pessoa que fica junto com os personagens. Então, quem já foi para Disney vai conseguir visualizar bem essa imagem, que sempre que você vai tirar alguma foto com o personagem, ou coisa e tal, tem alguém junto com ele, né? Que é quem acompanha o personagem. Como o personagem não fala, né, para não quebrar a magia, né? Então, o personagem não fala, então quem vai auxiliar ele ali é o character attendant que vai estar junto com ele, tá? Então, ele vai estar ali na função de pegar os livrinhos de autógrafo, organizar as filas das pessoas que querem tirar foto, organizando o tempo também e tudo mais. Tá? Bom, a outra função que você pode ter é o character performer, que a gente chama de melhor amigo do personagem. Por quê? Você vai estar dentro do personagem, né, com a fantasia dele encostada ali, e praticamente representando o personagem, que a gente costuma dizer de melhor amigo do personagem, tá? Exatamente para não quebrar essa magia da Disney, que é uma coisa muito forte deles também, tá? A outra função, pessoal, tem mais duas funções, tá? Você pode ser também custodian, são aqueles que são responsáveis pela limpeza dos parques no geral. Então, é uma função muito boa também, porque você tem muito contato com todos os guests ali, né? Os guests é como eles chamam os clientes, né, do parque. Os visitantes, no caso. Então, essa é uma outra função. E também você pode ser... Tem algumas funções que elas são disponibilizadas ano sim, ano não. Pode ter ou pode não ter, tá? Mas a outra delas é costuming. O que é isso? Costuming, você vai trabalhar dentro dos locais onde você aluga a sua fantasia, né? Então, todo mundo precisa ter um uniforme, né, que eles chamam de fantasia na Disney, né? Todos os uniformes é chamado de costuming, que é a fantasia, né? Que todo mundo é considerado como personagem do palco e tudo mais, né? Então, esse lugar tem todas as roupas, né? Tanto dos personagens quanto de quem trabalha nos parques. E você pode trabalhar ali organizando isso, tá? Isso é bem legal para quem faz moda e tudo mais. Faz bem essa função. Tá? Então, tem várias funções aí, né, que você citou, bem legais. E aí, como é essa escolha dessa função? Você escolhe o que você quer fazer ou não? É a agência quem escolhe? Na verdade, você sugere, tá? Então, a STB, na segunda fase, já vou explicar sobre as fases do programa, mas como que acontece?
Na verdade, você recebe na primeira palestra que acontece na Disney, você vai receber uma folha, né, que vem com todas as funções que você pode ter, explicadinho, direito. Você vai selecionar. Então, você vai identificar, assim, de 5 funções, qual é a que você mais quer, qual é a que você menos quer. Basicamente isso. E aí, a sua função vai ser decidida de verdade na sua última entrevista, que vai ser com os recrutadores da Disney. Eles vão avaliar direitinho o seu perfil para ver em qual perfil você se encaixa melhor, tá? Então, aí eles que vão te direcionar para, geralmente, são uma dessas 3 principais que você escolheu, tá? Então, você meio que direciona, mas não escolhe propriamente dito. Quem vai escolher, de verdade, é a Disney mesmo, tá? Bom, como que funciona, então, deixa eu ver. O processo seletivo, né? Já que agora a gente já citou aqui sobre o processo seletivo. Então, quais são os passos que você tem que ter para trabalhar na Disney? O primeiro passo é você se inscrever, né? Se você entra no site da STB, a STB, pessoal, é bem importante vocês ficarem ligados sempre nos sites oficiais, tá? Para vocês não caírem em nenhuma pegadinha aí da internet e tudo mais, estão sempre nos sites oficiais. Então, a STB é quem representa a Disney aqui no Brasil. Então, você vai entrar lá no site da STB, vai ter uma aba escrito Trabalhar na Disney. Depois eu disponibilizo o link para vocês também, tá bom, gente? Então, nesse site da STB vai ter uma aba escrito Trabalhar na Disney e você vai se inscrever, né? Vai colocar lá seu e-mail e tudo mais. É importante você sempre também seguir a STB em todas as redes sociais possíveis, para quando eles divulgarem a informação que estão abertas as inscrições do programa, você já está ali esperto, porque é um programa muito concorrido. E você paga para se inscrever? Não, não tem nenhum valor para inscrição, tá? Vou chegar já às taxas aqui, mas a inscrição, ela não tem nenhum valor. Por quê? Porque o programa da Disney é um programa que você basicamente não paga para ir trabalhar. Então, tem alguns programas que você vai trabalhar no exterior que você paga uma taxa muito grande para poder só trabalhar. Isso. Né? Esse programa da Disney, ele não tem essa taxa, tá? Então, por isso que ele é muito concorrido, né? Porque ele é considerado um dos programas mais acessíveis para estudantes. Tá? Então, bom, o primeiro passo é você entrar no site da STB e colocar o seu e-mail lá, tá? Só deixando bem claro aqui, pessoal, que esse fim de ano não vai acontecer o programa, tá? Então, só por conta aí da crise do coronavírus, a Disney também foi muito afetada, né? Eles estão reabrindo os parques agora, então esse ano não vai acontecer. Mas é bom que vocês vão ter um tempo aí para se preparar também. Então, se vocês quiserem mesmo, é bom já ficar focado aí, ligado em todas as informações. Inclusive, tinham perguntado aqui o período. Tem um determinado tempo de duração. Então, no caso, é sempre no final do ano, né? Sempre entre novembro e fevereiro, não é isso? Exatamente. Esse programa, assim, o International College Program, pessoal, ele é o primeiro programa que você pode fazer da Disney, tá? Então, antes de fazer qualquer outro tipo de programa da Disney, você tem que fazer esse programa. É como se fosse o programa inicial, tá? Então, ele vai acontecer sempre aí entre novembro e março. Tá? Tem esse certo período, ele dura no máximo aí 3 meses, tá? Então, o embarque varia, tá? Você pode embarcar tanto em novembro como dezembro, tá? A Disney que vai dar as datas de embarque, então você também não escolhe. Então, bom, esse primeiro passo é você se inscrever no site da STB, por quê? A primeira fase para participar do programa é você participar de uma palestra sediada pela STB. Então, você tem que se inscrever no site para essa palestra. Essa palestra ela vai acontecer em diversos estados, tá? Geralmente acontece nos principais estados do Brasil. Então, aí São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, geralmente acontece Fortaleza também, tudo mais, os principais estados. Tá? Você tem que se inscrever para participar dessa palestra. Então, esse é um ponto-chave muito importante, porque você tem que ficar muito esperto para ver quando abrem as inscrições dessa palestra no site da STB. Porque é coisa assim que se esgotam as inscrições em cerca aí de minutos. Nossa, sério? É muito concorrido. Sério, você tem que ficar lá, já tá com o site aberto, já se inscrever, porque senão, se você não se inscrever nisso, você não pode participar do restante do processo, tá? Então, isso é muito importante você ficar bem atento nisso. E uma dica é que vocês sempre entrem num grupo do Facebook que chama Futuros Disney Cast Members, e aí o ano que você vai aplicar, né? Então, tem diversos grupos de diversos anos. Por exemplo, o meu era 17 e 18, tá? Então, por exemplo, Futuros Disney Cast Members 2017 e 2018. Por quê? Porque nesse grupo estão todas as pessoas que também têm essa mesma vontade de aplicar
ou que já participaram do programa. Então, o pessoal vai te dar as principais dicas, tudo que você precisa saber, qualquer Eu dúvida. escrevi aqui embaixo, é assim mesmo o nome do grupo? Qual? Eu escrevi aqui embaixo tudo. Isso É mesmo. assim mesmo, né? Futuros Businesscast mesmo. Isso mesmo, Show. porque esse grupo, o pessoal é maravilhoso. Eles vão te ajudar com tudo que você quiser. E além do Massa. mais, você vai conseguir ficar atualizado. Tipo, por exemplo, quando abre as inscrições, que horas que vai abrir e tudo mais. Então, além aí das redes da STB, é bom você ficar ligado nesse grupo E também. até para já conhecer algumas pessoas que vão participar do programa com você, né? Já ir se ambientando com o pessoal, Sim, né? de fato, porque daí o pessoal sempre cria grupos, então você já vai se agrupando ali com o pessoal, você tem a Boa. possibilidade de conversar com os aluminais, né? Aluminais a gente chama quem já participou do programa e já se formou, Sim. eles são chamados de aluminais, tá? Então, você tem a possibilidade aí de conversar com as pessoas que já foram, de tirar suas dúvidas e tudo mais, tá? Bom, Boa. pessoal, mas não fiquem preocupados com isso, de formulários e tal, que vocês vão ter que preencher, porque a STB também ajuda muito nisso. Então, todos os documentos que vocês tiverem que preencher em inglês, eles vão dar um tutorial em português, um tutorial instruindo aí como que preenche e tudo mais. Então, bem tranquilo, tá bom, pessoal? Vocês nunca vão estar sozinhos para fazer o que vocês têm que fazer. Boa. Tem todo esse suporte, né? Que a agência dá. Ainda bem. Exato, isso foi essencial para mim também, porque tem documentos muito específicos, assim, totalmente em inglês, que eu nunca tinha me deparado na minha vida, já apliquei, já e tudo mais. Então, são alguns detalhes que você precisa preencher ali direitinho, né? Até por conta da Disney, do governo americano e tudo mais. Sim. Bom, então, você participou dessa palestra. Essa palestra da STB, ela vai ser bem informativa, tá? Então, eles vão explicar basicamente o que eu tô falando aqui para vocês, tudo sobre o programa, quais as funções que vocês podem ter, como que vai funcionar, documentação e tudo mais que vocês precisam saber. Quando acabar essa palestra, eles vão dar um papelzinho como se fosse uma senha e o local que vai ser a sua entrevista, tá? Então, essa palestra não é eliminatória, né? Não. Só tem que participar, só é obrigatória, no caso. Exatamente. Ela é obrigatória para quem quer participar do programa, só que ela não é uma fase eliminatória ainda, tá? Sim. Então, eu estou contando aqui como se fossem 3 fases, tá? Mas essa primeira fase, ela não é eliminatória, só a segunda e a terceira. Então, depois que você terminar essa palestra, você vai receber, né, esse papelzinho, né, te explicando, né, quando vai ser a sua entrevista, que vai ser em alguma das sedes da STB, localizadas basicamente na cidade que você estiver aplicando, tá? Então, vou dar um meu exemplo que foi em São Paulo, tá? Então, eu recebi ali o papelzinho. Geralmente, essas datas dessas entrevistas, elas são distribuídas antes para quem é de fora do estado, tá? Então, por exemplo, alguém que veio para São Paulo e tem que voltar logo para o estado, eles vão ser entrevistados antes de quem é da cidade. Por essa facilidade, eles pensaram nisso aí para o pessoal também, que é bem bacana. Então, essa primeira fase que eu estou falando para vocês, ela vai ser uma segunda fase, né, no caso. Ela vai ser uma entrevista com o pessoal da STB, tá? Porém, essa entrevista ela já vai ser em inglês, tá, pessoal? Porque vocês estão aplicando para uma vaga de trabalho na Disney, em Orlando, tá? Então, vai ser toda a palestra só que é em português, mas o restante tudo em inglês, tá? Por isso é muito importante você ter a fluência, inglês, né? Essa fluência. Então, o que eles vão avaliar nessa primeira entrevista? Essa entrevista vai ser ou em dupla ou em trio, tá? Então, você vai estar ali juntamente com alguém. E o que eles vão avaliar? Eles vão dar uma olhada no seu currículo, né? Avaliar o seu currículo aí, quais foram as suas experiências anteriores. Eles me perguntaram, acho que, por quanto tempo eu tinha feito inglês, onde eu tinha estudado inglês, tudo mais. E eles já vão começar a analisar o porquê de você querer trabalhar na Disney, tá? Então, eles vão te perguntar, por que você quer ir trabalhar na Disney? O que isso vai melhorar no seu currículo? O que isso vai incentivar aí na sua vida? Qual que é a relação desse trabalho com o seu curso, por exemplo? Então, perguntas É praticamente assim, uma entrevista de trabalho, né? Exatamente. Como se fosse uma entrevista de trabalho normal. E é bom você sempre ter em mente que você está numa entrevista de trabalho para a maior empresa de entretenimento do mundo, tá? Então, não é uma entrevista para você passar férias na Disney, né? Você tem que pensar sempre que você está indo para uma entrevista de trabalho e focar nisso. Você não está indo curtir o parque, né? Você tem que trabalhar. Né? Tem que curtir o parque também, né?
aí é um lucro depois dos dias de trabalho, mas antes disso você tem que pensar que você está aplicando para uma empresa americana, né? Então um processo muito concorrido, né? Muita gente quer trabalhar nos Estados Tem Unidos, que então levar a sério, tá né? mais na Disney, como The Walt Disney Company, né? Como uma empresa, né, de entretenimento, uma enorme empresa de entretenimento, mais do que só um parque de diversões, né? Então isso é um dos Sim. maiores focos que você precisa quebrar, né, assim, na sua cabeça, pensar mais na Disney como empresa do que a Disney como um sonho distante, como seu maior sonho de infância e tudo mais. Você pode falar isso também, claro, né? Como a Disney foi inspiração na sua vida e tudo mais, mas mais do que dizer que eu quero trabalhar na Disney porque é meu sonho. Não, você tem que ornar isso com seus objetivos de vida também, tá? Bom, gente, essa entrevista em dupla, então, né? E depois, essa entrevista é eliminatória, tá? Então, essa eliminação inicial vai ser feita aí pela STB. Então, depois eles vão mandar um e-mail falando se você foi ou não aprovado para participar da segunda fase. Nessa segunda fase, então, é a fase final. Né? Então, é a fase mais emocionante, né? A fase que você vai ter que realmente se preparar um pouquinho mais, você vai ter um tempinho para isso. Por quê? Porque é a entrevista com os recrutadores da Disney. Então, eles todo ano eles vêm para o Brasil para fazer essas entrevistas, né? Com quem está aplicando os aplicantes, existe essa palavra? Os aplicantes, sim. Isso, aqui no Brasil. Então, essa entrevista, assim, se você não fica nervoso com nada, você vai ficar nervoso com essa entrevista. Assim. Nossa! Por Ela só quê? tá Porque preparando o nervosismo. assim, ela acontece lá no prédio da Disney, onde fica a Rádio Disney, nas Nações Unidas. Então, você já entra, assim, toda aquela atmosfera. Então, Caramba. você já entra, assim, como se você estivesse entrando realmente na No palco. Disney. Enfim, E no onde parque. é? Qual é o local? Fica ali aqui nas Nações Unidas, em São Paulo. Muito bem lembrado. Sim. Essa entrevista, a segunda entrevista, que é com os recrutadores da Disney, ela só acontece em São Paulo, tá bom? Então todo mundo tem que vir para São Paulo no final. Todo mundo tem que ter que vir para São Paulo, tá? Então já é importante deixar bem, né, bem claro aí que alguma hora ou outra, quem não é de São Paulo vai ter que vir para cá, porque essa segunda entrevista só acontece aqui. Então vai ser no prédio da Disney, lá onde fica a Rádio Disney, onde fica a The Walt Disney Company Brasil. Gente, deve ser um som. Tem tudo, Fox, gente, tudo junto, né, agora. Então, é um sonho, né? Assim, você já chega lá e você já fala, pronto. Né? Se esse ano Tô no lugar certo. acabou pra mim, eu tô aqui no meu lugar e eu vou ter que arrasar nessa entrevista. Né? Mas não precisa realmente ficar nervoso, porque essa entrevista com os recrutadores também é uma conversa. Tá, gente? Então, por mais que eles sejam da Disney, recrutadores e tudo mais, alguém que parece que está muito acima do nosso patamar, eles só querem conhecer a gente. Tá? Então, entender por que tá aplicando para vaga, né? Exatamente. Então, assim, eles vão fazer perguntas cruciais também, mas eles vão querer saber mais do seu perfil e se você tem o perfil ideal para trabalhar na Disney e qual é a sua função perfeita para você trabalhar lá. Tá? Então, bom, não tem por que ficar nervoso, é uma conversa, tá? E, na verdade, a minha entrevista, ela começou me perguntando, assim, super me deixando... Eu tava muito nervosa e ela me deixou mais à vontade. Ela começou perguntando, nossa, tá chovendo em São Paulo, né? O clima aqui é assim mesmo, né? Onde você mora muito longe daqui e tudo mais. Tipo, super quebrando tudo que eu achei que ela ia... E eu comecei a ficar mais tranquila já, respirar e tudo mais, tá? Bom, mas é isso. E aí, se você for aprovado, você já vai receber uma carta de aceite, né? Com a função que você vai exercer na Disney. Já recebe na hora, assim que passou a entrevista? Não, isso vai demorar aí mais ou menos uns 10 dias, 15 dias. Então, tá. Ainda fica na sofrência um tempinho, né? Esperando o resultado. Eles conseguem deixar a gente mais nervoso do que a gente é. Por quê? Porque eles liberam os resultados em ondas. Então, isso é o maior caos nos grupos, né? Porque todo mundo que vai recebendo vai já comentando e tudo mais. Então, primeiro, eles vão mandar mensagem para quem não foi aprovado. Depois, para quem ficou de stand-by, ou seja, na lista de espera. Né? E, por último, os que foram aprovados já de primeira. Então, eles já vão mandar uma carta de aceite falando qual função você foi aprovado, como que funciona essa função, já te dando as regras aí de como que você vai fazer até a data do seu embarque. Tá? Bom, então,
aqui, pessoal. Bom, como funciona a jornada de trabalho lá na Disney? Então, depois que você passa tudo isso, né? Depois de ser Então, aprovado, você pode aprovado, relaxar. exato. Você foi aprovado. Primeiramente, o que você vai ter que pagar antes de embarcar, né, gente? Então, ele é um programa que ele não tem o custo do programa em si, mas você tem que pagar algumas taxas que são mais taxas burocráticas aí de governo americano para você ter autorização de trabalhar nos Estados Unidos e tudo mais. Então, bom, antes de você embarcar, você vai ter que pagar uma taxa que chama Assessment Fee, que é uma taxa que você vai pagar para Disney, mas é uma taxa referente ao condomínio, tá? Que você vai morar lá. Por que você E vai você pagar já essa paga taxa? antes. Já paga Você antes de paga ir. antes de ir. É uma taxa de cerca de aí, 200, 300 dólares para manutenção do condomínio e para quê? Para você pagar as 2 primeiras semanas que você vai estar morando lá. Por quê? É obrigatório, quando você aplica para esse programa da Disney, você morar em um dos 4 condomínios da Disney. Tá? Então, eles têm 4 condomínios que já são todos equipados, né, para receber estudantes internacionais. São condomínios incríveis, tá? A gente tem tudo nos condomínios. Inclusive, são pequenos apartamentos onde você pode morar com um grupo de até 6 pessoas. Essas 6 pessoas podem ser... Mas cada um tem um quarto? Cada um Cada tem um um tem... quarto. Um quarto dividido por 2 pessoas por quarto, por exemplo. Ah, tá, quarto duplo. Na minha casa eu morei com 6 meninas, então tinham 2 meninas por quarto. Tá? Então, também é dividido em menor de 21 anos e maior de 21 anos. Tá? Menor de 21 só pode morar Porque a junto, maioridade nos Estados só Unidos pode, é né? 21. Exatamente. Então, a Faz Disney é todo... muito assim com isso, tipo, sério, se você passar no programa, por favor, se tiver menos de 21 anos, por favor, não arrisquem nada, tá? Não tenham nenhuma bebida na casa de vocês, porque isso é muito forte pro governo americano, tá? Pra ter o perigo de você voltar, né? De lá no meio do programa. Não. Tanta coisa pra fazer pra passar no programa, pra arriscar, assim, não é bacana. Sem dúvida. Bom, então, essa taxa você vai ter que pagar inicialmente, por quê? Porque as 2 semanas que você vai estar morando lá, você não vai estar trabalhando ainda. As 2 primeiras semanas, elas são direcionadas para o treinamento, tá? Então, no treinamento, você não vai estar recebendo. E, geralmente, a taxa que você paga para o seu apartamento, onde você vai morar, né, no condomínio, é uma taxa semanal de cerca aí de uns 100 dólares por pessoa, tá? Então, essa taxa é dividida por pessoa, por apartamento, e ela já é descontada automaticamente do seu paycheck, tá? Do seu pagamento. Então, você não precisa se preocupar em ir pagar o condomínio e tudo mais, não, porque ele já vai ser descontado automaticamente do seu pagamento da E quanto recebe, mais ou menos, no total? Boa pergunta. Aí já entrei nisso aqui. Na jornada de trabalho lá da Disney, são cerca de 30 horas semanais, tá? No mínimo, tá? Então, o mínimo que você vai poder trabalhar são 30 horas semanais, ou seja, você vai receber aí 10 dólares por hora, tá? Essa taxa varia um pouco de ano para ano, então hoje deve estar uns 11 a 12 dólares por hora no máximo, tá bom, gente? Mas você pode, por exemplo, 30 horas é o mínimo de horas que você pode trabalhar na sua work location, que é o seu lugar, o seu primeiro lugar que você foi designado para trabalhar. Porém, se você quiser, você pode trabalhar em outros lugares que tenham a mesma função que você. Então, por exemplo, eu trabalhei num restaurante no Animal Kingdom. Trabalhei no maior restaurante fast food do Animal Kingdom. Fui quick service. Então, eu podia trabalhar em qualquer outro restaurante. Então, eu podia pegar um shift extra em algum outro restaurante. Então, aí eu seria paga por hora também e ganhava as horas extras, né, na verdade. E aí você pode fazer até quantas horas extras? Quantas você conseguir. Nossa! Quantas você conseguir. Você pode trabalhar em diversos lugares, assim, de horas semanais. Então, geralmente, você já tem um horário fixo de trabalho no seu local de trabalho fixo, tá? Então, depois do seu horário de trabalho ou antes, você pode pegar shifts ou no mesmo parque, ou em hotel, ou em outros parques. Só tem que ser na mesma função que você, tá? Você só tem que saber aproveitar bem esse tempo, né? E aí, no caso, você conseguiria guardar uma graninha. Assim, dá para economizar um pouco. De fato, a gente costuma dizer que essa grana que você ganha no programa da Disney, ela acaba ficando mais ou menos uns por outros, né? Então, basicamente, tudo que você gastou no programa, você consegue pagar o que você gastou e ainda ter uma grana para sobreviver lá tranquilamente, tá? Por quê? Porque lá você vai ter que gastar com o quê? Né? Então, condomínio já vai ser descontado aí moradia do seu
pagamento toda a semana, tá bom, gente? Todas as semanas. Então, o pagamento lá não é por mês, é por semana. É, semana. Então, cerca aí de $100 já vão ser descontados do seu pagamento por semana. Depois disso, o que você vai precisar? Alimentação, né? Então, alimentação a Disney Não não tá dá, incluso. não está incluso. Então, você tem diversas opções para alimentação. A mais baratas dela tem quem diga que são hambúrgueres, né? Mas que tem quem diga que você pode fazer compras no Walmart, né? Então, o que eu fazia era, geralmente uma vez por mês, assim, eu ia no Walmart e comprava o que eu ia precisar naquela semana e tudo mais, para não ficar carregando muito peso também, tá? Sim. Então, aí eu costumava fazer comida em casa, então eu levava, tipo, uma marmitinha ali, bem estilo brasileiro, assim, levava pro trabalho, comia tranquilamente. E Às tem vezes muita também gente que faz também isso? é tudo muito próximo, muita gente faz isso, de cozinhar, assim, mas as comidas lá também são muito baratas, né? Então acaba sendo muito atrativo você comer nos fast foods também, né? Porque Mas tem também muito fast food, né? Exatamente. Das- Mas a gente costumava também, às vezes, ficava do lado de um dos condomínios, que é o Wendy's. Não sei se você conhece, é uma rede de fast food. A gente comia, era 4 que chamava. Então, eram 4 coisas por $4. Nossa, Imagina, bom. não é muito atrativo, né? Mas, assim, transporte, você não vai ter que pagar nada de transporte também, a não ser que você queira ir pro parque da concorrência, né? Da Universal e tudo mais, o Busch Gardens, qualquer outro parque de diversão em Orlando, né? Que tem muitos. Mas, tirando isso, tudo de transporte a Disney vai dar, tá, gente? Então, como que funciona o transporte? Todo condomínio tem os ônibus da Disney, que eles vão te levar para qualquer lugar que seja do complexo Disney. Ou seja, qualquer parque, qualquer resort, qualquer parque aquático, eles vão te levar para todos os lugares. E também tem um ônibus específico que te leva para o Walmart, uma vez. Acho que o do Walmart é todos os dias, tá? Mas tem um outro ônibus que eles disponibilizam também que vai para o shopping, para o Florida Mall e tudo mais, que também eles disponibilizam uma vez por semana. Então, assim, Uber, você não precisa pegar quase nunca. Então, para as principais funções que você está fazendo lá, você não vai precisar, a não ser que você queira ir em outro lugar. Aí a Disney também não pode disponibilizar. Bom, Mas já é muito bom, tem muita coisa inclusa, né? E aí, tem. assim, é tudo muito fácil. Cada condomínio tem um ponto de ônibus ou dentro do condomínio em si, ou, tipo, no condomínio do lado. Tipo, o meu condomínio era o Patterson. Era o único que não tinha o ponto de ônibus dentro do condomínio. Mas aí tinha um condomínio que já era do lado, assim. Era uma andada de 2 minutos, assim. Nossa. Eu andava e pegava o ônibus lá tranquilamente. Quando você tá atrasado, né? Você dá aquela corridinha básica, mas tudo dá certo. Mas e aí, tem a possibilidade de você viajar, de você conhecer outras coisas durante o programa? Ou você é só trabalho mesmo e você não consegue muito tempo livre? Bom, assim, no programa você vai ter basicamente 1 ou 2 dias off na semana, né? Então, um Por dia semana, então. Isso, exatamente. Mas às vezes você pode também conciliar 2 dias juntos, por exemplo. Então você pode sempre ajustar os seus horários, tá? Lá nos Estados Unidos eles têm muita prática de fazer isso, tanto nas faculdades e tudo mais. Você pode muito ajustar o seu horário, né? Então, por exemplo, se você tem um dia de folga, que é na segunda-feira, mas você quer a sua folga para domingo, para juntar com uma folga que você já tem no sábado. Então você pode trocar com alguém que esteja trabalhando no mesmo lugar que você, e tá tudo bem. Você troca lá no sistema, trocou com a pessoa, tudo certo. É bem fácil isso, viu? O sistema da Disney é muito fácil também, facilita muitas coisas. Então, por exemplo, viagens durante o programa. Bom, eu conhecia gente que costumava fazer essas viagens de fim de semana, tá? Então, ir para Miami, ir para alguma praia na Flórida, algum lugar que fica próximo lá no fim de semana, por exemplo. Só que assim, aí seria um tempo muito apertado, né? Então, o que as pessoas costumam fazer? Trabalhar, né? Juntar uma graninha aí enquanto faz o programa. E depois disso, você vai ter um período, porque você vai ter que tirar o visto de estudante antes de ir, né, pessoal? Sim. Esse visto te dá autorização de ficar por mais 30 dias nos Estados Unidos, que é o período Depois de que acaba o programa. Exatamente, que se chama Grace Period. É um período de férias que você pode tirar depois que você trabalha. Então, geralmente, o pessoal já faz isso. Então, terminou o programa, já vai para outro lugar. Então, o que eu fiz? No meu Grace Period, eu já sabia que, antes de embarcar, eu já sabia que eu ia querer fazer o Grace Period na Califórnia, que eu ia querer ir para Los Angeles.
Então, por exemplo, eu já comprei a passagem de ida de São Paulo para Orlando e de volta de Los Angeles para São Paulo. Já comprei assim. Aí depois disso, depois lá com o que eu recebi e tudo mais, aí sim que eu comprei minha passagem logo de lá já para Orlando, para Interno, Los né? Angeles, que é muito mais barato. Né? Então eu paguei aí $100 na passagem, já descontei do meu salário e tudo certo. Mas aí, Né? no caso, quando você vai tirar o visto, você tem que comprovar que você tem passagem de ida e de volta, não é isso? Exatamente. E Ah, tá. isso, Por a isso que você Disney já dá uma comprou antes. documentação muito certa, tá? Para isso, gente. Então, eles vão te mandar. Quando você for tirar o visto, você vai ter que levar a sua carta de aceite da Disney, a documentação, a localização que você vai trabalhar. Mas isso, fiquem tranquilos que a Disney vai disponibilizar tudo e a STB também vai instruir tudo que você tem que levar de documentação para o visto. A taxa de dar errado esse visto é muito mínima, tá? Porque a Disney dá todas as autorizações muito certinhas, tá? Então, tanto quando você embarca, você tem que justificar, né, que você está indo trabalhar, que você vai ficar esse período. E também quando você chega nos Estados Unidos, isso é bem tranquilo, porque você vai estar com a carta da Disney, tá? De contratação, tá, gente? Então, eles não vão desconfiar de nada, por quê? Porque a Disney, ela tem um costume aí de fazer as coisas muito corretas, né? Muito certas. Sim, certinho, né? Sim. Fazendo tudo direitinho, você não vai ter nenhum problema com isso, nem com a imigração, nem com nada, porque é uma empresa muito confiável, né? Tanto para a gente aqui como lá para os Estados Unidos. Tá? E Então, no caso, é visto de estudante, né? Não é visto de trabalho. é visto de trabalho. De trabalho, eu falei Ah, isso. tá. Tava... Eu acho que eu entendi. Não, eu acho que fui eu que entendi estudante, não sei. Visto de Ó, trabalho. isso é o J1, tá? De trabalho J1. Aqui é o visto que te dá direito a trabalhar por até 6 meses, acho que nos Estados Unidos, mas aí o da Disney ele tem uma taxa de 3 meses, tá? E Então de ele você só vai ficar dar. mais 30 dias nos Estados Unidos depois. Então ele só dá o visto pelo período que tem na carta da Disney dizendo que você vai trabalhar lá, né? Eles têm todo esse cuidado, com certeza, né? Exatamente. E Perguntaram aí, aqui se você pode até eu ficar ia mais ler lá a depois. pergunta aqui do Davi, né? Se tem como ficar mais tempo. Bom, depois disso, depois que passar o seu grace period, se você ficar depois disso, você tem que ou tirar um visto de turista para passar mais tempo lá, tá? Sem nenhum tipo de visto, só com esse visto de trabalho, ele vai vencer. Então você não vai poder ficar com ele lá, porque aí você vai estar ficando ilegal nos Estados Unidos e não é legal, tá? Então você tem que tirar, se você quiser ficar mais tempo, você tem que tirar lá nos Estados Unidos um visto de turista, tá? Pra Mas é conseguir ficar. possível. É É possível. possível conseguir esse Mas visto é um pouco facilmente. burocrático aí. Você só precisa trocar o visto. E pode ser um pouco burocrático esse processo, mas é importante ter as coisas direitinho, né? Por conta do governo Claro. americano, principalmente agora o período que a gente está vivendo e tudo mais, tá? Ó, Entendi. quando você trabalhou, qual era o seu nível de inglês? Bom, eu fiz inglês minha vida inteira, acho que eu fiz cerca de 10 anos de inglês na cultura inglesa, eu sempre tive muita facilidade. Eu fiz um intercâmbio de inglês também, curso de inglês, quando eu era menor, eu tinha uns 15 anos, para Brighton, na Inglaterra. Então eu já tinha um inglês bem comunicável, tá? Eu tinha um inglês praticamente fluente. Então foi muito mais fácil para mim, assim, se comunicar. Mas assim, gente, vocês têm que pensar assim, se você tem um inglês que você consegue se comunicar, já é ok, tá? Por quê? Porque lá você vai treinar muito isso também. Então você vai increase, né? Você vai aumentar muito mais o seu nível de inglês também estando lá. Isso foi muito bom para mim. Por quê? Porque você vai estar na convivência diária ali. E isso você só vai aprender na prática, gente. De fato, assim. Mesmo se você tiver um inglês nível básico, mas consiga se comunicar, eu recomendo, na verdade, para esse programa, um inglês intermediário, tá? Uhum. Porque aí Até já porque tem que passar pelas entrevistas, né? Então você tem que conseguir entender o que eles estão falando e também responder, né, na língua. Exatamente. Mas, ó, tá perguntando aqui se eles exigem algum nível. Não, tá, gente? Eles não exigem nenhuma prova de proficiência. Você precisa comprovar falando com eles. Só isso, né? Sim, é a única comprovação, né? Já tem um programa para pessoas formadas? Sim, tá? Já ia Porém, pra... para fazer qualquer outro programa da Disney, gente, vocês precisam ter feito o International College Program primeiro, tá? Então, é um pré-requisito. exatamente. Não. Esse é o programa inicial, pré-requisito. Que é como, por exemplo, é como se o International College Program, que é o ICP, né, que a gente chama, fosse um estágio para depois Sim, você poder exercer todas as outras funções da empresa, tá, gente? entendi. Então, ai, gente, que injusto. As pessoas que já se formaram aqui não podem, né, fazer.
É, é, E, é e outra isso. dúvida também que eu até perguntado. Você falou que a idade mínima é 18 anos, mas aí, tem alguma idade máxima? Eu acho que não tem idade máxima, tá? Contanto que você esteja em algum curso de graduação. Eu Certo. acho que, assim, pelo que eu vi, assim, no programa, eles não estipulam uma idade máxima, porém, até eles costumam contratar até uns 30 anos, mais ou menos, um pouco Não, menos. mas ainda é uma faixa etária boa, assim, Sim, lá. sim. Contanto que Entendi. você esteja na faculdade, tudo bem, tá? Tá. Ó, gente, qualquer coisa vocês fazem em outra faculdade para poder participar do programa, né? Sempre a opção. Sempre uma opção, ou até fazer alguma faculdade já no exterior mesmo, nos Estados Unidos, se você estiver cursando ali, já até facilita, Já, até né? facilita, porque você já O tá no programa. país. Com certeza. Certo. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma coisa que vocês querem saber? Acho que a Laura aqui já falou quase tudo sobre o programa. Já estimulou muita gente a querer participar. Até eu fiquei doida para trabalhar na Disney, pena que não posso. Realmente é uma experiência incrível, assim, é um crescimento pessoal enorme. Assim, eu costumo dizer que eu tive tanto um crescimento pessoal como um crescimento profissional trabalhando lá. Por quê? Porque Sem dúvida. independente da função que você trabalha lá, assim, tipo, eu não estava trabalhando na minha área é comunicação social, tá, gente? Eu cursei comunicação social, sou formada em comunicação social com habilitação em cinema. Então, assim, eu trabalhava num restaurante fast food lá, que vai ser a área de Não tinha nada a ver pessoas. com o que você estudou, né? Mas Assim, mas assim, não é só um crescimento profissional na minha função, mas sim um crescimento profissional de você ter essa experiência de trabalhar numa empresa tão grande quanto a Disney, de você ter esse conhecimento do backstage, né, de como tudo funciona para dar certo, porque a Disney é incrivelmente assim uma empresa que, assim, eu já sabia que ela tinha essa cultura, né? Mas chegando lá você realmente percebe que as coisas funcionam, né? Então é uma empresa que sim. tudo funciona exatamente Óbvio. como esperado. Assim, tem muitas regras, é tudo muito certo, é tudo vamos dizer assim, é uma empresa muito valorizada por conta disso. Uhum. Né? Então, para você conseguir atrair gente do mundo inteiro, você precisa ter essa cultura, né, da boa vizinhança que a Disney tem, né? Essa cultura de estar sempre ali como representante mesmo. Porque a Disney assim, representa a infância de muita gente, de muitas Nossa, pessoas. sem dúvida. Então, eles têm que fazer jus, né, a isso que eles são. Né? Então, é incrível, assim, a filosofia de trabalho na Disney, vocês aprendem isso também no programa, tá bom, gente? Então, chegando lá, você vai ter um treinamento de cerca de 2 semanas, e esse treinamento vai ser na Disney University. Tem a Disney University, que fica lá dentro, no backstage do Magic Kingdom. Não vou ter que Nossa. contar para vocês aqui. Então, na Disney University, você vai aprender tudo sobre a empresa. Tá? Então, eles vão te ensinar valores da Disney, como se Ai, comportar, como agir com os clientes, como eles esperam que você age em cada uma das funções. Então, eu tive 2 treinamentos, tá? Porque eu mudei de função. Lá eu tive treinamento de Quick Service, que eles ensinavam basicamente tudo que você tem que fazer de segurança. Eles valorizam muito a segurança, tá? Então, é muito importante, qualquer função que você for, você ter essa segurança. E também eles têm isso aqui que se chama Four Keys, que são as 4 chaves do sucesso da Disney, que é um exemplo que eu dou para muita gente, que eles têm essas 4 chaves do sucesso que são segurança, cortesia, show e eficiência. Então, boa. essas são tudo que rege a empresa. Né? Então, por exemplo, se você cumpre uma dessas funções, você pode ganhar um Four Keys. Então, esse Four Keys foi um Four Keys que eu ganhei de um guest, tá? Então, ganhei de um treinador meu. Aí aqui tá falando... Meu Deus, eu não entendo essa letra agora. Alguém... de cortesia foi que eu ganhei. Então, alguém quer agradecer você por conversar com as crianças deles e por fazê-los se sentir mais confortáveis. Então, Ai, eu que lembro disso. fofo. Eu lembro disso. Foi uma moça que ela estava com 2 crianças que elas estavam bem tímidas no restaurante. Então, o que eu fiz? Eu fiz um medical moment para eles, que é uma coisa que vocês podem fazer em qualquer uma das funções de trabalho na Disney também. Então, por exemplo, eu estava no restaurante, eu era autorizada a fazer isso, então eu peguei uma barca enorme de sorvete, enchi de sorvete de todos os sabores, cobertura, Nossa. aquela frutinha cristalizada lá que eles colocam em cima também, cereja, que eles adoram, Sim. amam.
E aí eu cheguei na mesa com isso, entreguei para as crianças, assim. Cara, foi assim, Nossa! dava pra ver na hora, assim, a mudança da expressão facial das crianças, assim, tudo o que, o que eles ficaram felizes. E eles estavam só com a mãe, então tava dando para perceber que as crianças eram meio tímidas, as crianças estavam meio desconfortáveis, né, estando ali Sim, sim, sim. naquele ambiente tão grande. Então, foi Ah, muito que bacana. legal. Deve ter sido uma Esse experiência incrível. esses momentos eu acho que é mais prazeroso do que quem recebe, assim, é lindo, sabe? Com Aí eu certeza. recebi esse For Kiss, né, também, que é um reconhecimento, né, que a Disney dá para os seus funcionários, os guests, os cast members, que são os funcionários. São os membros do Sim. elenco, né, que eles chamam. Então, tem toda essa nomenclatura específica. Se vocês quiserem conhecer mais sobre isso, eu dou a dica também de alguns livros. Então, tem um que chama A Magia do Atendimento, que ele tem um combo, eu acho que é da Saraiva, tá, gente? Que Saraiva não tá me patrocinando aqui, mas é bem um combo, que é um que chama Magia do Atendimento e outro que chama O Jeito Disney de Encantar os Clientes, tá? Esse combo aqui, ó. Tem 2 livros juntos. Show. Então, dá para E eles encontrar falam também. sobre isso no treinamento também, né? Eles falam sobre a Disney, mais sobre empresa, tá? Então, como eu apliquei 2 vezes para esse programa, tá, gente? 2 anos consecutivos. No primeiro eu não passei, inclusive eu fui fazer a palestra lá em Recife, porque não tinha mais vaga em São Paulo. Fui até lá, Nossa. aí já a concorrência já estava bem grande. Aí no ano seguinte eu passei o ano estudando assim sobre Disney como companhia, né, como empresa, porque isso é um Caramba, então lado. tem que ter uma preparação mesmo para se inscrever no programa, né, gente? Olha, gente, quem tem o interesse, então, vão atrás para saber como é, para se preparar direitinho. Sim, Boa. sim, porque foi exatamente o que eu comecei a pesquisar mais, porque isso são informações que pouca gente conhece, né? Então, pouca Isso, gente conhece a Disney como empresa. As pessoas conhecem a Disney como parque ali, tudo mais, parque de diversões, como diversão. empresas que participam do grupo, né, da Disney e tudo mais, mas não conhecem por trás, né? A parte administrativa, a parte da Disney, como a Disney chegou a ser o que ela é hoje, né? Que é a maior empresa de entretenimento do mundo. Então, um pouco da filosofia também é importante você saber. É, Gente, é um processo, gente, de entrevista normal. Então, quando você vai aplicar para uma empresa, você precisa saber um pouco da empresa com para antes de certeza. você fazer a entrevista, né? Então, É, o da até porque eles Disney vão não. perguntar. Eles vão perguntar qual é o seu interesse de trabalhar nessa empresa. Então, você precisa mostrar para eles que vocês realmente pesquisaram, que aquela empresa é realmente onde vocês querem trabalhar, que se encaixa no que você está buscando, no que você tem no seu currículo, né? Então, isso é muito importante. Luara, e me diz uma coisa: você tem noção de quantas pessoas mais ou menos se inscrevem e quantas são aceitas? Olha, eu acho que inscrições eles devem liberar aí por estado, tá? Eles devem liberar cerca de 1.000 lugares para palestra, tá, gente? Mais ou Nossa, menos, tá? Eu acho que depende do auditório que eles vão reservar, tá? Então, por sim. exemplo, em São Paulo geralmente tem algumas 1.000 pessoas que aplicam, em outros estados um pouco menos, tá? Uhum, é. Mas cada ano muda, tá, gente? Isso muda muito, porque a demanda da Disney muda. Então, a STV, ela vai se adequar às demandas da Disney. Então, a Disney fala um ano, por exemplo, só vou aceitar 100 pessoas esse ano. Então, aí a Nossa, STV vai ter que se adequar a isso. Mas, geralmente, quem é aprovado são aí cerca de, no máximo, 200 pessoas, tá, gente? nossa, gente. 200 pessoas É por ano. muito concorrido. É muito Realmente tem que ter uma preparação. É muito concorrido. Assim. Então, assim, uma dica que eu dou para qualquer um que quer aplicar para esse programa é: estejam preparados, estejam informados. Informação e conhecimento é tudo. É tudo que você pode ter. Sem dúvida. Então, E isso assim, para qualquer application. grupo, se informem sobre o programa, vejam quem já fez o programa, o que as pessoas falam, né? Como você espera que vai ser. Se prepare mesmo, leia sobre a empresa, sobre a Disney, esteja bem para você estar, aliás, para você estar mais seguro na hora da entrevista Com também, porque certeza. quanto mais você sabe, você não vai levar as respostas decoradas, né, gente? É, Então você vai ter acesso às perguntas, estude o que você vai responder, só que não decore, tá? Que os entrevistadores eles vão perceber quando você está falando alguma coisa decorada, né? nossa, sim. Mas assim, e no geral, você acha que a experiência vale a pena? O que é que você tem a dizer sobre Com isso, certeza. assim? Com certeza, gente. Eu costumo dizer que eu consigo ver minha vida antes de trabalhar na Disney e depois de trabalhar na Oh, Disney.
E foi realmente algo que abriu a minha cabeça. Eu já tinha ido para Disney quando eu tinha 15 anos, só que essa experiência foi totalmente diferente, eu não consigo nem comparar, né? Porque foi a minha primeira experiência trabalhando no exterior e trabalhando numa empresa tão grande, tá? Antes da Disney, eu não tinha trabalhado em nenhuma empresa tão grande. Então, foi realmente um choque de realidade, mas um choque bom, né? Que me incentivou tanto o pessoal, né? Se virar sozinho, morar sozinho, fazer suas próprias compras em um outro país, morar com gente de outras nacionalidades, na maioria das vezes também, tá? Você vai ter que aprender a conviver. De você estar morando numa cidade diferente, num país diferente, trabalhando numa empresa que você nunca trabalhou na vida, tá? Então, você tem que saber conciliar isso. E também, profissionalmente, você enxergar a Disney como a empresa que ela é, né? Então, pegar tudo que a Disney te ensina na Disney University, nos treinamentos e tudo mais, e aplicar na sua vida, né? Eu apliquei isso para minha vida em qualquer emprego que eu tenho. Agora eu vejo isso como a filosofia da Disney também por trás, né? Que é uma filosofia de administração reconhecida no mundo inteiro, gente. Então, vocês terem uma noção, né? Então, foi uma experiência de muito aprendizado, né? Sem Muito, dúvida. muito, gente, sério, com certeza. Assim, hoje eu tenho esse vontade, esse desejo de voltar a trabalhar no exterior, nos Estados Unidos, por conta da Disney, tá? Por conta que eu vi como funciona tudo isso, né? Como as coisas realmente funcionam, né? E como a filosofia de empresa é importante, né? É importante você ter uma filosofia dentro de uma empresa. Porque acho que isso rege muito das pessoas que trabalham lá dentro e do comportamento que essas pessoas vão ter. Então, Com certeza. E aí, sim, também manter o contato com pessoas de outros países, né? Eu acho isso muito legal, que sim. você aprende E de novas família do mundo inteiro. culturas, né? Imagino que hoje você ainda tenha contato com algumas pessoas, né? E eu acho isso Sim, muito legal. tem das que é amigas que eu falo, a gente fala todo dia, gente. Cada uma mora no estado, entendeu? É Nossa, lindo. muito legal. A de amizades que você vai fazer no ICP, assim, é uma experiência de vida. Eu sinto saudade até hoje. Eu acho que até hoje eu acordo, assim, às vezes querendo estar. Ai, eu quero voltar pra lá. Foi pouco tempo. Faz 2 anos Né? que eu voltei. Faz 2 anos que eu Nossa. voltei. Mas, cara, depois que eu voltei também me abriram muitas oportunidades profissionais no Brasil. Sem Porque dúvida, você tem isso no currículo, né? Um trabalho da Disney. assim, para mim, que sou de comunicação social, e para minha prima também, que fez esse programa 10 anos antes de mim, Nossa. muito tempo atrás, e ela era de farmácia. Então, para ela também agregou muito no currículo, para mim também, para qualquer pessoa, ter uma empresa tão grande quanto a Disney no currículo é um peso muito grande, muito positivo no seu currículo. Ah, o Davi tá perguntando aqui, as pessoas que ficaram com você no condomínio eram todas brasileiras ou não? No condomínio, pessoal, o condomínio é grande, tá, gente? No condomínio moram gente todos os tipos de programas de todos os países do mundo, tá? Mas na minha casa, eu dei muita sorte de cair com 5 brasileiras morando junto comigo, tá? É, Mas geralmente, caramba. a gente deu muita sorte. Eu conheci gente que morou na minha casa comigo, que mora a 5 minutos de distância aqui de mim, da minha Que casa. Eu legal. não conhecia, eu fui conhecer lá. Mas, assim, geralmente o pessoal costuma morar com gente de diversas nacionalidades, tá? Então, você tem que estar preparado aí para morar Também. com diversos tipos de nacionalidade, tá bom, gente? Seja, questão de adaptação também é importante, né? Ser Sim, flexível, né? Entender que as culturas são diferentes, mas que fazer amizade com pessoas de outros países também é muito legal. sim. Bom, Luara, a gente está chegando ao final. Eu queria agradecer a sua presença, por Obrigada. você ter contado toda a sua história. Foi incrível. Já me motivou, pena que eu não posso participar, mas eu espero que tenha motivado muita gente também a querer trabalhar na Disney. E é isso, obrigada e obrigada a todos que participaram, Obrigada a gente. vocês. Qualquer dúvida, pessoal, podem me chamar no Instagram aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, DM e tudo mais, que eu respondo para vocês, tá bom? Show. E qualquer coisa também, a live vai ficar salva lá no meu Instagram, então só dá uma olhada também, conferir tudo que a Luara aqui contou, né? E valeu, gente. Muito obrigada, Nath, pelo convite. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais.